Analisadores léxicos e sintáticos. Analisadores sintáticos. Os analisadores sintáticos vão verificar se as declarações da linguagem estão definidas de acordo com as regras da gramática escolhida. Nesta aula, você vai aprender o que são gramáticas e como elas estão relacionadas com o analisador sintático e entender as principais funções desta classe de analisadores. Analisadores sintáticos são estruturas de código, artefatos de software responsáveis pela análise da estrutura de uma linguagem. No nosso caso, responsáveis pelas análises das estruturas das declarações de uma linguagem formal, regular e artificial, a linguagem de programação. Para verificar cada uma dessas estruturas, o analisador sintático utilizará como ferramenta uma gramática. Gramática é uma linguagem de linguagens. Gramática é um conjunto de regras que define como a gente pode escrever em uma determinada linguagem. Uma gramática define como relacionamos cada uma das palavras, ou no nosso caso, cada um dos lexemas para construir uma frase, ou no nosso caso, para construir uma declaração de uma linguagem de programação. É preciso ressaltar um conceito importante. Em linguagens de programação, em computação em geral, nós usamos o termo string. String é um conjunto de símbolos de um determinado alfabeto, mas é um termo que pode ser expandido, é um termo que tem vários conceitos. Um string pode representar um caractere, um símbolo, um conjunto de símbolos, uma palavra-chave, uma declaração inteira ou mesmo todo o código que você escreveu. Nós teremos que interpretar a palavra string quando ela aparecer em relação ao seu contexto. Quando a gente está falando de analisadores sintáticos, uma string diz respeito aos lexemas válidos de uma linguagem. O analisador sintático recebe esses lexemas classificados na forma de tokens do analisador léxico e, utilizando as gramáticas, vai gerar para a gente uma árvore sintática abstrata. Gramáticas, do nosso ponto de vista, são representações algébricas. Do nosso ponto de vista, quando nós estamos falando de linguagens de programação, linguagens formais, regulares e artificiais. Se estivéssemos falando de linguagens naturais, como o português, gramática continuaria sendo um conjunto de regras, mas é a gramática normativa, é um conjunto de regras que a gente interpreta linguisticamente. Aqui, a gramática é uma estrutura algébrica, um conjunto, uma quádrupla, um conjunto de 4 conjuntos. O primeiro conjunto, representado pela letra N maiúscula, é o conjunto de símbolos não terminais. O segundo conjunto, representado pelo sigma, que é o nosso alfabeto, também é o conjunto de símbolos terminais. Depois a gente tem o conjunto P, que é o conjunto de regras de produção. E finalmente a gente tem o conjunto S, maiúsculo, que é o conjunto de símbolos iniciais. A gramática é uma linguagem que nós podemos usar para construir outras linguagens. Então a gramática precisa de regras da forma que nós podemos escrever as regras da linguagem. É uma metalinguagem. Para que eu escreva uma gramática, eu preciso definir a linguagem que eu usarei para escrever a gramática, para que, uma vez que eu tenha a gramática, eu possa usar essa linguagem para escrever uma linguagem de programação. Gramáticas são linguagens para escrever linguagens, são metalinguagens. E são muito importantes. O idioma, a língua, é fundamental na forma como a gente se relaciona entre si, entre seres humanos, e como a gente se relaciona com máquinas. Quando a gente traduz uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, o processo de análise sintática vai precisar da gramática, das regras que definem como a gente pode escrever declarações. E essas gramáticas foram estudadas no começo do século XX por Chomsky, e ele fez uma classificação que para a gente é muito importante.
Ele dividiu a gramática em 4 níveis. As gramáticas mais complexas, que são as gramáticas recursivamente enumeráveis, são as gramáticas irrestritas, são as gramáticas que classificam as linguagens naturais, como a gente fala. Essas gramáticas só podem ser identificadas, geram linguagens que só podem ser identificadas através do uso da máquina de Turing. A máquina de Turing. Aquela que tem fitas infinitas e que tem um tempo infinito de processamento. Então, usando um processo determinístico, a gente não consegue classificar linguagens destas gramáticas. Isso quer dizer que eu não consigo construir uma máquina que seja determinística, que seja capaz de validar a linguagem natural. E é verdade, a gente não tem isso. O outro nível, o nível mais simples, são as gramáticas sensíveis ao contexto. Gramáticas sensíveis a contexto usam máquina de Turing com fita limitada, a gente diz de tamanho suficiente. As fitas são limitadas, mas isso não quer dizer que elas sejam pequenas. Elas são gigantescas, muito grandes. Então, em algum momento, se a gente usasse uma máquina de Turing, a gente conseguiria identificar todos os itens de uma gramática de uma linguagem sensível ao contexto. Porém, em algum momento, quer dizer que pode levar algumas dezenas de anos, alguns séculos, então são impraticáveis. Então, os 2 primeiros níveis, o nível de gramáticas recursivamente enumeráveis e o nível de gramáticas sensíveis a contexto, a gente não consegue reconhecer usando algoritmos determinísticos computacionalmente. Nos restam os 2 últimos níveis. O nível de gramáticas livres de contexto, que são identificadas por uma máquina de estados finitos com pilha, quer dizer, uma máquina de estados finitos, que a gente tem uma pilha de instruções para ela. Então, eu consigo construir isso, mesmo computacionalmente. E, finalmente, as gramáticas regulares. As gramáticas regulares são reconhecidas por máquinas de estado finito. Então, olhe, uma linguagem de programação que é formal, é artificial e é regular, vai ser reconhecida por gramáticas regulares ou gramáticas livres de contexto. As gramáticas regulares são as gramáticas próximas da matemática e as gramáticas livres de contexto são as gramáticas próximas da linguagem de programação que a gente é capaz de escrever e identificar. Então, uma linguagem de programação que é formal, que é regular, que é artificial, será identificada e verificada utilizando 2 gramáticas, as livres de contexto e as gramáticas regulares. Por isso, a definição de Chomsky é tão importante. As gramáticas livres de contexto são gramáticas, como qualquer outra gramática. Então, elas continuam sendo definidas por uma quádrupla. Elas continuam tendo um conjunto de símbolos não terminais, com N maiúsculo, ela continua tendo um conjunto de símbolos terminais, representado pelo sigma maiúsculo, elas continuam tendo um conjunto de regras de produção, representado pelo P maiúsculo, elas continuam tendo um conjunto de símbolos iniciais, representados pelo S maiúsculo. O que é que difere essa gramática, que é específica, ela é livre de contexto, das gramáticas mais gerais que a gente falou anteriormente? O conjunto de regras de produção é definido de tal forma que do lado direito da regra existe um e somente um símbolo não terminal. Esta é a primeira característica do conjunto de regras de produção de gramáticas livres de contexto. E é essa característica que faz com que as gramáticas livres de contexto sejam diferentes das outras gramáticas, as gramáticas naturais, as de uso geral, recursivamente enumeráveis, aquelas que a gente não consegue reconhecer de forma determinística e computacionalmente. Mas como é que a gente cria isso? Eu disse para vocês que para a gente escrever uma gramática, que é um conjunto de regras, a gente tem que ter as regras que definem como escrever a gramática. E no nosso caso, a gente quer as regras que definem como escrever uma gramática livre de contexto. E as regras são simples. Do lado esquerdo de uma seta estarão símbolos não terminais, representados por letras maiúsculas. A, B, S, todos maiúsculos. E do lado direito da seta, a gente vai ter uma combinação de símbolos não terminais e terminais. Do lado esquerdo também estará sempre o símbolo inicial, o S maiúsculo, que é o símbolo que diz onde a nossa gramática começa. E as regras serão montadas utilizando uma seta relacionando o lado esquerdo com o lado direito. Um exemplo está ali, é a regra S
é equivalente a beta 1. S é um símbolo não terminal, o símbolo inicial, normalmente. É o símbolo que a gente usa como símbolo inicial de qualquer gramática. Do lado direito, a gente tem beta 1. Beta 1 está representando um conjunto de possíveis agregações entre símbolos terminais e não terminais, entre nenhum e qualquer combinação dos símbolos que a gente tenha nesses conjuntos que definem a gramática. No conjunto dos símbolos terminais, no conjunto dos símbolos não terminais. Se eu tiver 3 ou 4 regras que relacionam o mesmo símbolo não terminal, lado esquerdo da seta, com conjuntos diferentes de símbolos terminais e não terminais, lados direitos da seta, eu posso representar isso na forma de uma união. Então a regra S pode ser substituído por beta 1, S pode ser substituído por beta 2 e S pode ser substituído por beta 3, pode ser representada apenas como S pode ser substituído por beta 1 ou beta 2 ou beta 3. A barra vertical representa o símbolo de união, com a operação de união, ou que pode ser lido como ou como mais, né? A gente pode representar a união pela operação aritmética de soma, ou a gente pode representar a união pela operação lógica ou lógico. Então a gente pode ver um exemplo. Se a gente ver um exemplo, isso fica muito mais claro. Então considere a gramática G0, cuja quádrupla está definida na tabela a seguir. E determine se a string A mais A asterisco A mais A asterisco A, isso a gente poderia ler A mais A vezes A, né? Se a gente considerar que o asterisco é uma operação de multiplicação. Considere se essa string faz parte da linguagem definida pela gramática G0. Essa é a principal tarefa do analisador sintático, usar uma gramática para definir se um conjunto de símbolos, uma string, que pode ser uma declaração, se essa declaração pode ser criada utilizando uma gramática. Nesse caso, a minha string é A, é o símbolo mais, um outro símbolo A, o símbolo de asterisco e um outro símbolo A. Essa é a minha string. E eu quero saber se essa string pode ser reconhecida pela gramática definida por símbolos terminais. Os símbolos terminais, que são os símbolos que a gente pode escrever na tela, são os símbolos que a gente usa para escrever a gramática, são mais, asterisco, abre parênteses, fecha parênteses e A. Esses são os símbolos terminais. Símbolos não terminais são os símbolos que a gente usa para controlar a gramática, para criar as regras. Nesse caso eu tenho a letra E, a letra T e a letra F. Símbolo inicial é o nosso S maiúsculo. E eu tenho o conjunto de regras de produção. Esse meu conjunto de regras de produção diz como eu posso relacionar símbolos terminais e símbolos não terminais. E quais são as minhas regras de produção? A primeira, S pode ser substituído por S mais T. S também pode ser substituído por T. T pode ser substituído por T maiúsculo, asterisco e F maiúsculo. T pode ser substituído pelo F maiúsculo. F pode ser substituído por abre parênteses, S, fecha parênteses. E F pode ser substituído por A. Observe a última regra, F pode ser substituído por A. Quer dizer que naquela regra eu vou substituir o símbolo não terminal F pelo símbolo terminal A. A regra imediatamente anterior, F pode ser substituído por abre parênteses, S, fecha parênteses. Quer dizer que o símbolo terminal F também pode ser substituído pelo terminal abre parênteses, não terminal S, terminal fecha parênteses. Como é que eu vejo se eu consigo garantir que a string formada por A mais asterisco A pode ser representada, identificada por essa gramática? Bom, eu começo da regra inicial, do símbolo inicial e vou substituindo. Como é que eu faço isso? Pegando as regras definidas na tabela, a gente agora precisa provar que a gente consegue manusear essas regras e encontrar o string A mais A asterisco A. Como eu faço isso? Pego o símbolo inicial e substituo por uma das regras de produção que use o símbolo inicial. Eu começo com essa aqui. S pode ser substituído por S mais T. Essa regra está definida. Então, a minha situação atual agora é isso. S pode ser substituído por S mais T. E eu vou procurar uma regra, entre as regras de produção, que eu possa melhorar essa situação que eu tenho agora, tentando chegar próximo do string que eu quero localizar. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi substituir S
por T. Nesse ponto, quando eu fizer essa substituição, o meu S, o meu símbolo inicial, agora pode ser substituído por T mais T. Opa, legal! Agora eu posso começar a substituir o T, que do lado direito eu só tenho T, que é não terminal, um mais, que é um símbolo terminal, então o mais deve ser um símbolo que vai aparecer na minha string, e o outro T, que é um símbolo terminal. Então eu posso substituir T por A. Aí eu tenho S, pode ser substituído por A mais T. Agora eu poderia substituir esse T por A novamente, só que se eu substituir esse T por A, eu vou ficar com A mais A, e eu não tenho nenhum símbolo não terminal do lado direito que eu possa substituir. Então eu vou usar a regra que me diz que o T também pode ser substituído por T vezes F. Então o resultado dessa substituição diz que o S pode ser substituído por A mais T vezes F. Agora, olhando minhas regras de produção, eu sei que T pode ser substituído por A e sei que A pode ser substituído, que F pode ser substituído por A. Se eu fizer essas duas substituições, eu encontro o meu string. Este processo de substituições de regra, tentando encontrar a string que a gente quer validar, que a gente quer classificar, saber se ela faz parte da linguagem utilizando a gramática, esse processo se chama derivação. E é um processo que a gente faz muito facilmente utilizando simplesmente olhando para as regras e tentando encaixar essas regras. Complicado vai ser a gente fazer isso automaticamente, mas a gente vai entender como fazer isso quando estudarmos parsers. Um outro exemplo, considere o seguinte conjunto de regras de produção e prove que A mais A vezes A faz parte da gramática definida por S, pode ser substituído por S mais S, S pode ser substituído por S vezes S e S pode ser substituído por A. Observe esse exemplo. É a mesma string, mas a gramática é diferente. É uma gramática mais simples. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque nesta gramática eu não me dei ao trabalho de definir conjunto de símbolos terminais. Não me dei o trabalho de definir conjunto de símbolos não terminais. Não me dei o trabalho de definir símbolo inicial. Eu só defini as regras de produção. Como o símbolo inicial é o nosso S, eu já considero que aquele ali é o símbolo inicial. Como nas minhas regras de produção só tem um único símbolo, que é o S, então o meu conjunto de símbolos não terminais é o S. Como nas minhas regras de produção só tem um único símbolo não terminal, que é o A, então o meu conjunto de símbolos não terminais é o A. E agora eu tenho que pegar essas regras e manusear essas regras de forma que eu consiga provar que aquele string A mais A vezes A realmente pode ser representado por essa gramática, pela gramática que está definida por essas regras de produção. Como é que a gente faz isso? Duas maneiras. A gente pode fazer derivação à esquerda e derivação à direita. Derivação à esquerda quer dizer que eu vou varrer a regra da esquerda para a direita e o primeiro símbolo que eu encontrar que seja substituível por alguma regra, eu substituo. Derivação à direita quer dizer que eu vou varrer a regra da direita para a esquerda e o primeiro símbolo que eu encontrar que for substituível por uma das regras, eu substituo. Então, se você observar, as substituições, o resultado é exatamente o mesmo. No final, a gente chega com A mais A vezes A, e no outro lado, S pode ser substituído por A mais A vezes A, que é o string que a gente queria localizar, que a gente queria classificar, que a gente queria identificar como sendo parte daquela gramática. Mas veja as regras. No lado à esquerda, eu estou sempre substituindo o primeiro S que eu encontro na regra. Na derivação à direita, eu estou sempre substituindo o primeiro S que eu encontro na regra. Um vindo pela esquerda, o outro vindo pela direita. Esta gramática pode ser usada para representar essa string. E eu posso fazer o processo de derivação substituindo a esquerda ou substituindo a direita. O resultado do processo de derivação é uma árvore sintática, que é o resultado do processo do analisador sintático. E aí, como é que eu crio essa árvore sintática? Eu vou pegando as regras e representando essas substituições na forma de um grafo especial, uma árvore. Então,
Então, olha, primeiro passo, usando a regra que diz que S pode ser substituído por S vezes S, eu chego na regra de derivação que S pode ser substituído por S vezes S. E represento na árvore sintática como uma operação, um vértice, que é o S do lado esquerdo, que é o meu símbolo não terminal, e o resultado, os seus filhos, os vértices filhos, representando a operação S vezes S. Os S's são símbolos não terminais. Isso quer dizer que eles são vértices da árvore. Então, no processo de derivação, quando eu venho criando a árvore sintática, eu venho derivando e substituindo os vértices que são não terminais. Os vértices terminais, como é o caso do asterisco, já é uma folha, ali não vai ter nenhuma alteração naquela árvore. Segundo passo, olha lá, eu digo que S pode ser substituído por S+, e aí o último S eu substituo por S vezes S, S asterisco S. Se a gente olhar, olha, eu tenho lá uma representação de S mais S e o S vezes asterisco S. E eu vou montando a minha árvore, até que eu chegue no final em que todas as folhas A, uma folha A, mais uma folha do símbolo mais, A, uma folha A, mais uma folha asterisco e, por final, uma última folha A. E aqui está, nas folhas dessa árvore sintática, no último vértice, o vértice que não terá nem filho, que a gente chama de folha, nas folhas está a string que a gente queria localizar. Quando isso acontece, a gente reconheceu a string e ela faz parte da linguagem que a gente está classificando. Se no meio do caminho alguma coisa der errado, não tiver uma regra para representar, ou eu terminar de representar e tiver um vértice ali, folha, que seja um símbolo não terminal, é porque alguma coisa está errada. Essa string não pode ser reconhecido por essa gramática. Então a gente cria assim as árvores sintáticas abstratas, mas aí tem um problema. Gramáticas podem ser ambíguas, mesmo as gramáticas que a gente faz algebricamente, elas podem ter ambiguidade. Ambiguidade, no caso de linguagens naturais, significa que você pode ter dois ou mais significados por uma mesma frase. Você não entende exatamente o que a pessoa está querendo dizer por causa disso. A frase tem vários significados. Ambiguidades em linguagens de programação, em linguagens regulares, formais e artificiais, como são as linguagens de programação, a ambiguidade significa que a gente, com a mesma gramática, com o mesmo string, a gente gera duas árvores sintáticas abstratas diferentes. Por que isso é um problema? Porque se eu tiver duas árvores sintáticas diferentes, tiver essa possibilidade, significa que na hora que a gente estiver fazendo isso automaticamente, lembra, a gente está fazendo análise sintática de um texto escrito, código, escrito em linguagem de programação e a gente quer transformar em código de máquina. Se em algum momento, na hora que eu estou fazendo a validação das estruturas que eu escrevi, que eu estou usando o analisador sintático, se em algum momento eu tiver duas opções de validação, o compilador, que é um algoritmo, não vai saber qual opção ele deve tomar e a gente gera um possível erro ou gera um comportamento indeterminado. Comportamentos indeterminados em linguagem de programação geram erros, então a gente precisa evitar gramáticas que sejam ambíguas. Mas a gramática é uma estrutura algébrica. Álgebra é complicado, álgebra é difícil, então lá também na evolução do processo de criar linguagem de programação, a gente chegou à conclusão que poderia tentar fazer uma coisa mais simples. Um pesquisador chamado Backus se juntou a um outro pesquisador chamado Naur. Os dois participaram dos times que criaram o Pascal. Eles criaram uma notação mais simples do que a notação algébrica. Essa notação ficou conhecida como Backus-Naur form. Backus-Naur form é uma forma da gente escrever gramáticas usando só os caracteres que estão no teclado, ou melhor, os caracteres que estavam no teclado lá nos anos 80, né? Nos anos 70, 60, porque de lá para cá a gente passou a ter mais caracteres ali, mais fácil, para que você conseguisse escrever só digitando, como se fosse um texto. Para isso eles simplificaram a gramática. Com o tempo,
a gente agregou nessa forma, Backus-Naur-form, conceitos retirados lá das expressões regulares. Quando a gente estuda expressões regulares, a gente vê que se eu colocar um asterisco, por exemplo, eu estou representando a aplicação do fechamento de Kleene. Então, se eu aplico o fechamento de Kleene em um determinado conjunto, eu tenho todas as combinações daquele conjunto, desde combinação vazia até o infinito. O Backus-Naur-form trouxe esse conceito para dentro das gramáticas, para facilitar a forma da gente escrever gramática. Um exemplo interessante, bastante simples, é assim, ó. Originalmente, a gente substituía a seta das regras de produção por 2 pontos igual. Hoje, a gente usa só o igual, mas originalmente a gente usava 2 pontos igual. A barra vertical, a gente representa a união. A gente já usava na gramática, na forma algébrica. E para a gente separar símbolos terminais de não terminais, a gente simplesmente coloca os não terminais entre o símbolo de menor e maior. Então, uma regra escrita em Backus-Naur-form pode ser toda escrita com os caracteres que estão no teclado, sem a gente precisar apertar Shift, Enter, Caps Lock, nada disso, só digitando direto. Tem um bom exemplo aqui, que a gente tem o símbolo não terminal inteiro, que pode ser substituído por mais, por menos, né? Tem o menos ou não, aquela barra significa que a gente vai ter o menos ou não, um dígito ou um outro inteiro e seguido de um dígito. Essa é uma regra simples para gerar números inteiros de 2 dígitos. Se a gente aplicar fechamento de Kleene no último símbolo não terminal, dígito, que está do lado direito, a gente consegue fazer uma regra que gere qualquer número inteiro positivo ou negativo. Isso é uma forma mais simples de escrever uma gramática. Analisadores sintáticos verificam a integridade das declarações em concordância com a gramática definida para a linguagem. O processo de verificação, derivação, gera uma árvore sintática abstrata que é o resultado do processo de análise sintática. As gramáticas podem ser representadas algebricamente, ou por BNF, ou de acordo com a vontade do criador da linguagem, precisando tomar cuidado com gramáticas ambíguas, aquelas que geram 2 árvores para a mesma string.